Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Esse é o Mundial Telenotícias, com um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar sobre o recado que foi dado depois da Convenção Nacional que confirmou Donald Trump como o candidato à Casa Branca pelos republicanos. Também vamos mostrar que, estranhamente, o presidente do Brasil, que era contra os sigilos, decretou 100 anos de segredo sobre a agenda do ministro das Minas e Energia. E o apagão cibernético que afetou o mundo inteiro nesta sexta-feira. São os destaques que preparamos para você em nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. Você lembra daquele filme clássico O Dia em que a Terra Parou? Foi bem legal, né? O original, porque depois Hollywood fez um remake com Tom Cruise, mas não ficou tão bom quanto o primeiro, não. Pois nesta sexta-feira, 19 de julho, o mundo percebeu o tanto que depende da tecnologia para continuar existindo. O caos se estabeleceu em todas as partes do planeta, desde companhias aéreas à administração de planos de saúde e algumas outras áreas técnicas hospitalares. E foi uma coisa pouca que causou muito transtorno, mas serviu perfeitamente para se entender o que poderia causar uma guerra cibernética nos dias de hoje. E também nos faz entender melhor o porquê da preocupação dos Estados Unidos com a distante ilha de Taiwan, nos arredores da China comunista. É lá onde se fabricam mais de 70% de todos os chips eletrônicos usados no mundo. Para você ver esse vídeo, por exemplo, o seu computador ou o seu celular carrega um chip desses. Se alguém ou uma organização decide parar de fabricá-los da noite para o dia, o mundo inteiro entra em apagão, em colapso, e fica à mercê dos controladores. Nesta sexta-feira, para se ter uma ideia do risco e do tamanho do problema que o mundo enfrenta nessa área, as principais companhias aéreas dos Estados Unidos, incluindo Delta e United Airlines, pararam e retomaram algumas operações com relativa dificuldade ao longo do dia, após um problema técnico relacionado a um fornecedor de TI que forçou várias companhias a cancelarem os seus voos. Mais de 1.400 voos foram cancelados nos Estados Unidos, com quase 4.000 atrasos até às 10 horas da manhã. Todos eles estavam relacionados às interrupções na Microsoft e na empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que afetaram também os setores bancário, de saúde e vários outros de maneira global. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse em um comunicado por e-mail que estava monitorando de perto o problema técnico que impactava os sistemas de TI nas companhias aéreas e que várias dessas companhias haviam solicitado sua assistência com paradas no solo. A Agência de Segurança Cibernética da Alemanha afirmou que está totalmente focada em gerenciar a crise de interrupção de TI, mas alertou que é improvável que as coisas voltem inteiramente ao normal até o final de semana. A empresa disse ainda que implementou uma solução para um problema que acabou desencadeando essa grande interrupção tecnológica que afetou indústrias no mundo inteiro. Veja. Und natürlich müssen wir im Nachgang dann auch darüber sprechen, wie die Qualität bei CrowdStrike und bei Microsoft aussieht. Aber für den Moment fokussieren wir uns natürlich voll und ganz auf die Bewältigung der Krise und da auch alle Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sodass wir hier schnellstmöglich auch wieder eine Normalisierung des Zustandes herstellen können. A CrowdStrike, empresa americana desenvolvedora do software, confirmou em uma postagem no X que isso não foi um ataque cibernético, que todo mundo pode ficar tranquilo. O problema decorreu de um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts do Microsoft Windows, acrescentando que hosts de Mac e Linux não foram impactados pelo problema. Veja.
Wir können nicht mit einer sehr schnellen Lösung rechnen. Und eine Prognose bis zur Wiederherstellung ist derzeit schwierig, aber ich kann Ihnen versprechen, es wird sich eher um. E um analista de segurança cibernética italiano disse que a falha tecnológica global que interrompeu operações em vários setores, incluindo aeroportos, companhias aéreas, mídia e bancos, não foi causada pela Microsoft. O analista e professor do Departamento de Engenharia da Computação do Politécnico de Milão, Stefano Zanero, disse que a interrupção foi causada exclusivamente por uma atualização do software CrowdStrike. Ele afirmou que qualquer computador que não tenha recebido a atualização do software durante a noite ou no início desta manhã provavelmente não seria afetado mais tarde no dia. Veja. Most people would assume it's a problem with Microsoft's software, and so Microsoft is also helping its customers deal with the outage, even if it's not caused by Microsoft itself. Uou! E com a gente hoje está o Coronel Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, seja bem-vindo mais uma vez. Você chegou a sentir esse impacto do apagão por aí? Ainda bem que não. Muito bom estar com você de novo, muito bom estar com a audiência do Mundial Telenotícias, mas aqui na área onde eu moro, onde eu resido, eu cheguei a pesquisar se houve interrupção do sistema de transmissão de internet, mas eu pude, pelo menos, fazer uma pesquisa rápida e perceber que sim, houve impactos tanto no sistema bancário quanto de voos, e os Estados Unidos, como a maioria dos países desenvolvidos, eles são muito dependentes de tecnologia. E hoje, como todos nós sabemos, há uma grande vulnerabilidade na área cibernética. Veja que os ataques que foram feitos aqui nos Estados Unidos, nas infraestruturas críticas, inclusive de polidutos, que foram, logo no início do governo Biden, alvo de ataques russos, não necessariamente do governo russo, mas foi identificado que estavam ali russos empreendendo esses ataques para várias empresas. Isso é uma realidade já muito conhecida, mas eu creio que foi a primeira vez que aquelas ameaças que nós vimos lá no Fórum Econômico Mundial, você lembra? Quando eles diziam que havia possibilidade não somente de uma pandemia global, mas também de um apagão cibernético, parece que essas profecias começam a se cumprir. Agora, isso serve para mostrar o tanto que o mundo está vulnerável, né? O Exército Brasileiro tem um setor específico para tratar justamente desse tema, guerra cibernética, e você deve conhecer isso muito bem. Você acredita no que foi dito hoje ou existe alguma possibilidade disso ser apenas como se diz, uma pequena amostra, uma ameaça do que pode vir pela frente? Será que nós estamos prestes a viver realmente uma guerra cibernética? Eu creio que é inexorável que essa guerra, que já começou, ela vá, inclusive, aumentando a sua intensidade. Veja que o grande enfoque que nós vemos hoje na parte de defesa de todos os países, não somente dos países que estão envolvidos em guerra convencional, como nós vemos na Ucrânia, onde todos os sistemas de armas dependem de georreferenciamento, de controle do espaço aéreo e de utilização de satélites, essencialmente. Todo esse sistema ele acaba sendo dependente da internet. Hoje, a internet migrou da área de defesa para todos nós que utilizamos celulares, fazemos o georreferenciamento no uso de aplicativos, até mesmo para pedir uma comida pela internet ou até para nos deslocarmos. Hoje, todos somos extremamente dependentes da internet. Só que esses sistemas eles acabam gerando uma interdependência entre os países e que levam não somente o sistema financeiro, até mesmo o sistema médico e tudo que reúne bancos de dados que fazem a vida do cidadão funcionar, hoje dependem desses sistemas interligados. Uma curiosidade, Paulo, aqui dos Estados Unidos, uma das maiores preocupações de defesa cibernética em relação às tropas da OTAN tem sido justamente a capacidade russa, por exemplo, de, com submarinos, interceptarem os cabos de transmissão de fibra ótica entre os países e entre os continentes.
90% do tráfego hoje de internet acontece por esses cabos submarinos. E nós temos uma dependência hoje global dessa transmissão de dados e troca de informações. Agora a gente fica imaginando, ainda para continuar nesse tema, como que os serviços de segurança e forças, né, os militares, né, o exército da América Latina depende exclusivamente dessa internet. Né? Você veja bem que a Marinha estava usando a empresa do Elon Musk para geolocalização. Então isso é bem complicado. Os Estados Unidos já enfrentam, né, vamos dizer, já tem uma saída para isso, ou seja, não fica na dependência de uma única empresa, como a Microsoft, por exemplo, mas os países da América Latina, não. Eles dependem exclusivamente de uma empresa concessionária de fornecimento de internet, como é o caso da Microsoft. Isso complica bastante, não acha? Não há dúvida de que há uma concentração muito perigosa, não só da infraestrutura, mas até mesmo do que nós conhecemos como a Web 2.0, ou seja, essa internet hoje, ela migra para uma tecnologia chamada Web 3.0, que é baseada em criptografia, que são basicamente o que vai sustentar todo o sistema financeiro no futuro. A tecnologia de blockchain, que é muito conectada a todas as técnicas de criptografia que dão segurança de armazenagem, tudo isso hoje ainda navega e depende de uma infraestrutura de internet. E hoje há uma grande concentração, tanto em segurança quanto em infraestrutura de navegação, de transmissão de dados. Veja que no Brasil, quando nós tivemos aquele incidente com o Elon Musk, que é considerado hoje um dos maiores empreendedores na área de tecnologia aeroespacial, que interliga por internet utilizando seus microsatélites, hoje essa alternativa que ele cria, que inicialmente foi voltada para áreas com pouca cobertura, hoje se mostra quase que a evolução natural do que será a internet e dessas conexões de Web 2.0 ou Web 3.0. Todas essas tecnologias, elas demandam uma infraestrutura de conexão muito complexa. Hoje, você tem razão, há uma concentração muito grande e o Ocidente e o Oriente hoje tentam se desvincular, mas até agora nem isso nós conseguimos, porque os sistemas financeiros, os sistemas de trocas de informações, eles demandam, de comércio internacional, demandam sim que haja um sistema global, e esse sistema hoje sofreu um ataque, ou pelo menos uma falha, essa é a versão oficial, que coloca em dúvida a capacidade dos países de terem a sua segurança sem uma integração sistêmica. E esse é o debate que nós veremos nas próximas semanas. Com toda certeza. Gerson, fica por aí que a gente volta para comentar outros assuntos bem pertinentes desta sexta-feira também. E agora a gente tem um recadinho do nosso apoiador, que também é muito importante. Preste bem atenção no recado da Tatá. E para falar mais sobre saúde sexual, olha só quem está voltando, é a Tatá Onofre. Seja muito bem-vinda, Tatá. Fale! Que prazer falar com você, Paulo, e com a sua audiência. Eu quero um minutinho da sua atenção, porque o relacionamento íntimo é algo muito importante no nosso dia a dia. A gente tem 1001 tarefas, mas é importante a gente se cuidar, porque hoje em dia existe tratamento para tudo, mas esse recado é principalmente para os homens. Eu quero falar com você, homem. Você foi criado para nunca falhar, para ser o pilar da sua casa, mas a verdade é que você trabalha horas em pé, horas dirigindo, aquele cansaço na semana, entre outros problemas que vão diminuindo, sim, a sua potência. Tem hora que por conta de anos de relacionamento esfria mesmo, e aí que entra o tratamento do Max Viril, ó, e eu vou explicar pra você, porque são dois, ó, o Max Viril Premium e o Max Viril 40+. Esse aqui é o maior estimulante energético natural, meu amigo, uma cápsula inteligente com todas as recomendações médicas que o homem precisa. Então ele vai destravar o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Às vezes você acha que não precisa,
mas depois de Max Viril você vai perceber a diferença. Ele aumenta a sua potência em 10 vezes mais. Vai tratar o problema de ejaculação precoce. Você que é mais novo, você vai tomar o Premium. Ele atua num neurotransmissor para diminuir a ansiedade. Então você consegue ter o controle da ejaculação. Ele tira a hipersensibilidade. Além disso, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece a musculatura. Eu até brinco falando que é a academia do melhor amigo. E o principal, é uma cápsula que tem nanotecnologia, 100% absorvível e o resultado é garantido. Tem laudo de eficácia e não atrapalha a sua medicação. Então você que é homem, não perca tempo se preocupando com tantas coisas. O Max Viril é um tratamento com selo de garantia. Você vai perceber a diferença já na primeira semana de uso. Olha que tratamento incrível, Paulo! Agora, como é que toma esse Max Viril? Tanto um quanto o outro, Tatá? São 2 cápsulas por dia? Isso, exatamente. Ó, você vai tomar de 1 a 2 cápsulas a cada 3 dias. Ó, esse aqui é o Max Viril Premium, que esse aqui é para você que tem 20 e 30 anos, e esse aqui para você que tem 40 a mais. E aí eu te explico depois a diferença. Mas são 2 cápsulas a cada 3 dias. Ele é tão forte, tão concentrado, que isso é o suficiente para ativar o máximo de potência como o homem nunca viu, Paulo. E tem alguma contraindicação? Porque se ele é tão potente assim, tá tudo certo? Qualquer um pode tomar? Pode sim, ó. A partir dos 20 e 30 anos você toma o Premium e os 40 a mais, olha isso aqui que lindíssimo, você vai tomar a partir dos 40, principalmente por quê? Porque você tem muito estresse, muitas responsabilidades. Você que é diabético, presta atenção. Qualquer problema circulatório mínimo que impacte na sua potência vai diminuir o seu desejo. Às vezes esse é o motivo de você sentir essa sensação de pernas pesadas, tanto cansaço crônico. Então, o nosso Max Viril Premium 40 a mais, ele vai trazer uma explosão de vitalidade. Você volta a jogar aquela bola com os amigos, volta na academia, vai ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa. Ele diminui o período refratário do homem, que é o quê? Você jogou o primeiro tempo e aí o homem precisa de um tempo para se organizar. E aí o nosso Max Viril, ele vai diminuir esse período. Então o próximo jogo, aí o segundo tempo, você consegue se preparar mais rapidamente. E o principal, além dele fortalecer essa musculatura, trazer essa explosão de vitalidade, não tem contraindicação, não atrapalha a sua medicação, nem a medicação tira o efeito. Então você que é telespectador, tira um print aqui, você vai ligar agora 0800 323 0090. Tira um print aqui da tela. Você que é esposa, liga também, vale a pena. Você precisa cuidar do relacionamento, senão tem hora que cai na rotina, a gente pula as preliminares, já não tem mais aquele tempo de casal, a briga vai tomando mais espaço. Então você que é esposa, pode ligar. Você que é homem, não seja tímido. O atendimento é personalizado e o mais legal, a caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa, Paulo. Olha que legal, isso aí é novidade, hein? O tempo de recuperação que diminui, isso é muito bom. E tem promoção, Tatá? Olha só o que eu preparei, viu? Hoje eu vou fazer algo bem especial, então prepara o telefone antes do pessoal ligar e que puxar minha orelha, porque ó, o presente separado é esse aqui, ó. Olha que lindíssimo. Olha só, é um kit de churrasco personalizado. Olha que coisa linda. Se tem uma coisa que deixa qualquer homem feliz, é o dia a dia ali íntimo em dia e mais um churrasco. Não tem nada melhor. E esse aqui é presente para os 150 primeiros. Eram 100, mas eu vou aumentar mais 50 kits. Você tem desconto pela metade do nosso Max Viril, recebe em casa essa caixinha sigilosa, só que eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muita mulher acompanhando, a mulher que cuida dos filhos, do marido, cuida de tudo, então você vai ligar também e vai zelar pelo seu relacionamento. E eu vou fazer assim, pode escolher o seu presente. Tem o kit de churrasco personalizado e tem esse aqui, ó, esse kit de massagem facial. Esse aqui toda mulherada ama, toda mulherada quer, que ajuda no contorno do rosto, Paulo. Então pode escolher, tem presente para ela, tem presente para ele, mas tem que ligar agora. Max Viril, o maior estimulante do Brasil, Paulo. Tá certo, Tatá. Muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. E já estamos de volta com o nosso programa. Olha só o absurdo que surgiu agora. Você lembra, em época de campanha, nos debates acalorados transmitidos pela televisão, quando o hoje presidente Lula disse que baixaria um decreto para acabar com os sigilos impostos pelo ex-presidente Bolsonaro? Lembra disso?
Ele dizia, eu quero saber o que ele tem para esconder. O que Bolsonaro guarda tanto como segredo? Lembra disso? E o que aconteceu depois? Lula não só não acabou com os sigilos, mas também colocou mais, os fortaleceu. E desta vez foi o sigilo de 100 anos, para que ninguém saiba da agenda ou do que foi discutido e conversado com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Vê se pode. Tudo isso depois que vazou a informação de que o ministro de Lula teria se encontrado 17 vezes fora da agenda oficial com os irmãos Wesley e Joesley Batista, ou os representantes deles. E o curioso é que, logo depois dessas reuniões, os irmãos foram beneficiados com uma medida provisória. Que legal isso, hein? Gerson Gomes, como o presidente foi eleito criticando, dizendo que iria acabar com os sigilos e agora faz questão de esconder o que foi feito por um de seus ministros. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa aparente incoerência, ela na verdade já era esperada, porque ao contrário do que muita gente pensa, essa reedição do Partido dos Trabalhadores no poder é algo que a gente pode atribuir a uma reedição, a um Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo, que a gente já estava acostumado, ou seja, é um remake, é uma repetição de um filme que todos os brasileiros já conhecem bem. É triste a gente reconhecer que aquela profecia do vice-presidente que eu sempre cito, e que ele diz que o perigo seria justamente o retorno da quadrilha ao local do crime, que ele, por alguma razão, ele resolve até aderir a esse grupo criminoso, eles repetem as mesmas ações e trazem para a realidade algo que todos nós conhecemos bem, que é típico dos movimentos ditos marxistas, que é acuse-o daquilo que você faz. Veja que durante o período de oposição, quando o presidente Bolsonaro governava, muitas das posturas que nós vimos no mainstream jornalístico e até mesmo de vários parlamentares do PT atribuíam ao presidente Bolsonaro uma série de atitudes que eles mesmos eram muito conhecidos por praticar. Veja que quando se fala, por exemplo, dos presentes, que nós já falamos aí na semana passada, quando nós olhamos o tratamento que foi dado para os presentes, seja do presidente Lula quanto da presidente Dilma, nós não podemos sequer comparar. Quando a gente fala, por exemplo, em que a primeira-dama atual foi ao Palácio do Planalto, ao Palácio Alvorada, e descobriu que a mobília não estava lá no local, se descobre tempos depois que eles sim fizeram compras caríssimas e sim acharam toda a mobília que estava ali nos depósitos. Então, esse jogo em que você atribui ao adversário político algumas características negativas da sua própria conduta é algo que o brasileiro já se acostumou, Paulo. Então, eu vejo que essa questão do sigilo é mais um exemplo. Tudo aquilo que na campanha foi dito, por exemplo, de que o Lula era contra o aborto, isso caiu. De que Lula não era amigo de Maduro, isso caiu logo nas primeiras semanas. De que ele não apoiava a perseguição de Ortega na Nicarágua, a Igreja Católica, isso caiu logo no começo do seu governo. Ou seja, toda aquela imagem de campanha criada, ou todos aqueles argumentos críticos, na verdade, são características que nós já conhecemos desse grupo e que vão reproduzir, como você disse, a corrupção nas estatais, nas relações do governo, porque esse é o modus operandi do Partido dos Trabalhadores, agora apelidado de Partido dos Tributadores. E tem mais uma coisa, né? Eu acho que o PT não é um partido criado para governar. O PT é um partido criado para contestar. É um partido que deveria ficar apenas na oposição, apontando ali o erro de qualquer outra administração. A partir do momento que passa a administrar, não sabe, acontece o que está acontecendo. Então, acho que está havendo uma inversão de valores aí. No dia que o partido voltar a ser o que sempre foi, no passado, um partido de oposição, seja lá que governo for, aí talvez o partido cresça. Mas do jeito que está indo, pela terceira vez, a gente está vendo tudo isso indo para o brejo, não é?
Você foi ao ponto, você foi bastante certeiro. É muito mais fácil você tacar pedra, né, do que ter o seu telhado. Nós percebemos que o PT, de fato, ele se acostumou a apontar os problemas, mas não consegue colocar em execução a solução para esses problemas. Lembrem que o PT ele foi oposição até a Constituição de 88. Ele foi oposição e crítico do próprio Plano Real. Ele foi crítico de todas as políticas públicas que eventualmente avançaram, até a privatização, até mesmo a retirada do setor público como o grande indutor de crescimento, uma modelagem ancorada no papel do Estado do século passado. Mas todas as vezes que o PT tem oportunidade de ser o gestor, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, nós vemos a enorme dificuldade, por duas razões. A primeira, ideológica. Como você mesmo levanta, é um partido que, ideologicamente, ele vai atacar o capitalismo e vai atacar toda a estrutura montada nos países que se desenvolveram ao reboque de todas as políticas públicas geradas no âmbito do capitalismo. Mas também o segundo motivo não é ideológico, é porque na América Latina em especial, aquele grupo que ideologicamente migrou do marxismo para o narcotráfico, ou seja, toda a guerrilha marxista que migrou para a atividade terrorista e ligado ao narcotráfico, esses grupos politicamente continuaram interligados. Então, hoje, todos os partidos que estiveram ali no Foro de São Paulo, eles acabam tendo conexões com o crime organizado, direta ou indiretamente, seja pelo financiamento de suas campanhas, ou seja pelas conexões políticas do tempo, que eram todos simplesmente ativistas marxistas. Hoje, acabam sendo cúmplices de organizações criminosas. E ficam aí colocando escudos, cortinas de fumaça, criando narrativas para esconder aquilo que fazem. É impressionante. E olha só mais essa. Você viu que a imprensa está publicando hoje sobre o filho do Lula? O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva? Pois é. Ele parece que chamou a primeira-dama Janja, eu não sei se a gente pode falar aqui, mas vamos falar de uma maneira diferente, né? Chamou ela de, entre aspas, profissional do sexo, em uma mensagem enviada a então sua esposa, a médica Natália Schincariol. A conversa foi revelada por um monte de gente hoje no país e faz parte do acervo de arquivos relacionados à investigação sobre a violência doméstica que envolve o caçula do presidente Lula, que, aliás, foi inocentado por falta de condições de esclarecimento do fato. Sacanagem, né, Gerson? Porque falta de provas? Como é que pode isso, sendo que basta uma mulher hoje denunciar na delegacia que o possível agressor já é enquadrado na Maria da Penha? Mas, em se tratando do filho do presidente, os caminhos parece que são diferentes. Que país o Brasil está se tornando, hein, Gerson? Pode falar, pode falar. Pois é. Você veja que esse tratamento diferenciado, a gente observa até nas piadas que o próprio presidente Lula ele fala que para a imprensa, o mainstream jornalístico, é apenas uma piada de mau gosto ou foi infeliz na sua colocação, quando nós temos uma imprensa muito dura e muito exigente de uma postura, né? Se falava muito sobre a questão do cargo, né, presidencial, dele exigir que o seu detentor, aquele que desempenha a função de chefe de Estado, tenha uma postura muito mais recatada. Isso com Lula nada funciona. Hoje ele tem liberdade de falar o que ele quiser. Mas essa demonstração de dois pesos e duas medidas, que você se refere ao filho do presidente, ele me lembra também, essa semana passada, uma perseguição que o próprio Ciro, o Ciro Gomes, também está envolvido, porque ele também está sendo acusado de ter feito uma declaração, de certa maneira, ofensiva às mulheres, parecida com essa aí que o filho do Lula fez, viu, Paulo? Em relação a uma senadora do PT. Por que eu trago esses dois casos? Porque, na realidade, esse tipo de picuinha, briga entre esses grupos, principalmente quando tentam colocar nas palavras do próprio filho do ex-presidente, um tipo de referência à atual primeira-dama, ele que
talvez esteja colocando para fora um ressentimento que ele tem até da sua mãe, que também teve vários imbróglios ali envolvendo o presidente. Tudo isso aí é fofoca de revista, de jornalismo que se coloca mais ao serviço da fofoca, da confusão. Mas você sabe que entre essa confusão costumam emergir algumas verdades que são sim de interesse de toda a nação. No caso do Ciro, por exemplo, ele criticou uma senadora do PT, que é a segunda suplente de um senador que hoje é ministro. Quando o filho do Lula faz essa crítica, ele também acaba sendo tratado com uma certa condescendência, mas essa condescendência não existe com o Ciro Gomes, por exemplo, que agora é o inimigo da vez. Ele que conhece as entranhas do PT. Então, eu costumo dizer o seguinte, Paulo, nessas brigas, quando essas brigas emergem, nós temos que torcer para que, no meio da briga, alguma evidência surja que possa servir de benefício, de avanço para a sociedade. Lembre do Roberto Jefferson, quando ele brigou lá com o Dirceu e trouxe aqueles podres sobre os Correios, acabou que gerou ali a CPI do Mensalão e nós vimos que houve pelo menos um lampejo de esperança para o brasileiro em relação à corrupção sistêmica. Vamos ver o que vai acontecer dessas brigas e essas intrigas palacianas que surgem. Quem sabe o Brasil avança aí fruto dessas fofocas. E você lembrou bem aí do Roberto Jefferson e do José Dirceu que disse recentemente que o Mensalão foi a primeira grande fake news que houve no Brasil. Eu acho que essa gente pensa que o povo brasileiro é idiota, né? Que não consegue enxergar absolutamente nada. E leva à certeza de que estão vivendo no passado. Porque no passado, imagine você, quando não havia redes sociais. Já imaginou o tanto de informação equivocada que o brasileiro acabou consumindo? Por isso eles querem de volta aquele momento. Dizem aí que eram felizes e não sabiam, né? Com a chegada das redes sociais, isso acabou. E o Roberto Jefferson depois apareceu com o olho roxo, né? Você lembra? Ele se envolvia nessas confusões e depois, né, ficava bem complicado. Jefferson, isso aqui é um bate-papo, né? A gente está batendo um papo. Mas fica por aí, só mais um pouquinho, porque nós temos agora um outro recado de um apoiador nosso e é bem legal, tá? Nós vamos falar agora sobre dores, mas tem um depoimento, né, de um desses usuários que é bem legal. Vamos ouvir. Ô Araújo, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro segundo mês já, não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? E aí, esses depoimentos são todos reais. E quem vai falar mais agora sobre esse produto é o Andrei Andrade, que já está na linha conosco. Alô, Andrei, fala daí. Olá, Paulo. É um prazer estar aqui com a nossa audiência para falar desse produto que vem mudando vidas, né? É mais uma vida transformada e eu sei que você também que está acompanhando agora a programação vai tirar um tempinho para poder cuidar da sua saúde, porque afinal de contas, né, gente, saúde é prioridade, né? Sem saúde não alcançamos nada. E eu falo, o articular, que esse produto ao qual você está vendo, é um produto que vai acabar com as dores no corpo. Principalmente aquela dor causada pela artrite, aquela dor causada pela artrose, osteoporose, fibromialgia, você que tem hérnia de disco, você que tem problemas reumáticos, cãibras pelo corpo, cansaço físico, você que trabalha bastante, passa o dia inteiro no trabalho, pega trânsito, chega em casa cansado, não tem aquela vitalidade para poder tratar a esposa bem, o esposo bem, né? Só quer saber deitar e dormir porque não aguenta mais tanta dor. E aí você vai na farmácia, procura soluções paliativas, né? Porque o remédio farmácia é uma solução paliativa, é uma química que vai ter uma duração de 2, 3 horas, o efeito acaba e a dor volta de novo.
Já o articular, que é totalmente diferente, ele vai tratar o seu problema, o desgaste, a inflamação, o problema que está causando a dor, porque ele é um produto premium. É um produto que hoje é categorizado pela Anvisa como o melhor tratamento para dor no Brasil. Por quê? É o único produto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal, gente, ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje é encontrado nas clínicas de ortopedia quando o paciente está naquele estágio crítico. Quando está batendo osso com osso, é a única coisa que resolve, é a única coisa que funciona. Tem gente que gasta mais de 10, 15, 20 mil reais com a coluna, com o joelho, com essas infiltrações de ácido hialurônico, porém, com o articular, que você não vai precisar aplicar infiltração, não vai precisar ficar gastando com medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular e vai ter qualidade de vida. Você que tem dor no joelho, coluna, quadril, tem gota, reumatismo, esporão, você que tem má circulação, você vai tomar 2 cápsulas ao dia do Articular e eu garanto para você que na primeira semana de uso você vai ver uma grande diferença. Mas, gente, para você trabalhar melhor, para você ter uma qualidade de vida melhor, depende de uma atitude diferente, porque não dá para querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, tome uma atitude hoje, invista na sua saúde com aquele de melhor. O que tem de melhor hoje no Brasil, Articular, que com ácido hialurônico dentro da cápsula para você ter o fim para as dores. E hoje, é claro, que vai ter promoção para você que ligar hoje. Eu vou dar até 60% de desconto. Então, você que sofre com dor, liga nesse telefone aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista que vai te atender, tirar todas as suas dúvidas e pode ter certeza que você vai ter um excelente resultado e também vai contar o seu depoimento aqui com a gente. É só você ligar 0800 591 4391. E para quem ligar agora ainda ganha o conjunto de pomadas, gente. Esse conjunto de pomadas são pomadas de fabricação própria. A pomada dia, para você passar de manhã, ela é rica em ora pronobis, arnica, carqueja, camomila, e tem a pomada à noite para você passar antes de dormir, depois do banho. Ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e erva baleeira. E ainda recebe um relógio e um massageador para os pés. Tudo isso você recebe na porta de casa e o melhor, o pagamento é só para o final do mês de agosto. Você vai receber tudo isso na sua casa, todos esses presentes e o pagamento para agosto. Se você tem dor e a dor não passa, está cansado de gastar dinheiro com medicação, é só você ligar agora. Articular, que 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Tá certo, Andrei. Muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. E agora nós vamos voltar a falar do Internacional. Acabou nesta quinta-feira a Convenção Nacional do Partido Republicano nos Estados Unidos, em Milwaukee. E o desespero da esquerda mundial é que o mundo conservador parece mesmo estar bem afinado com a volta de Trump ao poder. O final da convenção foi um espetáculo que contou com a participação de um ícone americano, Hulk Hogan. O ex-presidente Donald Trump, que estava na plateia, foi filmado mandando um beijo bem carinhoso e afetivo para Hulk durante o discurso do lutador na convenção, na qual Trump foi confirmado como o candidato do partido. Hogan fez um discurso inflamado, condenando o recente ataque ao ex-presidente e, em um momento característico, rasgou sua camisa ao meio para revelar uma camiseta vermelha sem mangas da campanha de Trump por baixo. Donald Trump, usando um curativo na orelha direita, mandou um beijo da plateia. Veja como foi tudo. So all you criminals, all you lowlifes, all you scumbags, all you drug dealers, and all you crooked politicians need to answer one question, brother.
what you gonna do when Donald Trump and all the Trumpomaniacs run wild on you, brother. God bless you, and thank you. Gerson Gomes, deu até medo essa fala do Hulk Hogan, hein? Foi tipo, bad boys, what you're gonna do when they come for you? O que você achou? Como você falou, foi uma festa, um coroamento, né, de vários dias. Essa convenção ela teve alguns momentos interessantes, porque eles fizeram questão de colocar o momento que os Estados Unidos vive depois da tentativa de assassinato do presidente no último sábado. Você vê que passou muito pouco tempo entre aquele evento, e aproveitam um momento de reflexão da nação. Pessoas que estão ali com um nível de rejeição ainda ao presidente Trump elevado, porque nós temos uma grande quantidade de eleitores aqui nos Estados Unidos que são independentes ou até mesmo republicanos, que tinham dúvida, tinham um certo constrangimento de se colocar como trumpistas ou como apoiadores do presidente Trump. Depois daquele evento sábado, muita gente mudou de posição. E eles, inclusive, fizeram questão de trazer democratas, ex-eleitores de democratas, e exploraram muito bem essa semana inteira das convenções do Partido Republicano. Ontem foi o coroamento, o presidente Trump oficialmente aceita a sua indicação, ele é o cabeça da chapa, junto com o senador de Ohio, o D.J. Vance, né, o senador Vance de Ohio. Eles formam uma chapa que pode-se dizer que é a grande representante do MAGA, do Make America Great Again. Então, quando você coloca esse tipo, né, que é conhecido aqui nos Estados Unidos como alguém que representa a old school da luta, eles também tiveram um tempo, eu não sei se você é um lutador, com certeza você deve ter visto o Dana White, né, fez um discurso também muito interessante, ele que representa uma ala da luta que se transformou num business muito importante aqui nos Estados Unidos. Eu creio até que já ultrapassou o boxe, e o boxe ficou um pouco meio no passado, né? Você que é um conhecedor também da área. Mas o fato é que esse jeito do americano de encarar uma situação como essa, que é uma situação que deixou perplexa toda a nação, se levantar e responder aqueles 3 gritos que o presidente Trump falou ali quando se levanta com o punho cerrado e diz fight, 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 ou seja, lute, lute, não se entregue. Isso foi muito bem explorado. E eu creio que o exemplo dele ali foi talvez um dos mais significativos para esse momento que a nação americana vive, de se prostrar, ficar perplexa ou se levantar e reverter o que está acontecendo. Olha, hoje a gente está com um tempo mais curto, então vamos tentar adiantar bastante aqui, porque nós temos ainda muita coisa boa para falar, como, por exemplo, a situação na Venezuela, que não está nada boa. E pela primeira vez na história, o atual presidente Nicolás Maduro parece que está sentindo que pode deixar o governo de vez, contra a sua própria vontade. Ele assustou os cidadãos e os defensores dos direitos humanos ao fazer declarações bem preocupantes esta semana. Ele disse que vai haver derramamento de sangue no país se ele perder as eleições. Gerson Gomes e nós dois, faremos um programa especial na segunda-feira, inteiramente em espanhol, com jornalistas e empresários venezuelanos, para conhecermos de perto o atual risco para o futuro do país depois dessas eleições que se aproximam, né? Serão agora no dia 28. Gerson, vai ser um programa bem interessante e esclarecedor também, não é isso? Verdade. Nós teremos a oportunidade de conversar com um dos jornalistas, talvez um dos maiores jornalistas, aparece aqui na foto, que é o Casto Ocando, que é um jornalista muito famoso venezuelano, ele mora aqui na Flórida. Eu tive uma reunião com ele essa semana virtual e aprendi muito. É alguém que conhece do problema e traz dados que poucas pessoas falam, e porque ele conhece não só a realidade do país, mas conhece também a comunidade venezuelana aqui nos Estados Unidos.
E o Juan Musso, eu o entrevistei algumas semanas aqui na TV Flórida. Ele é um empresário que mora no Brasil. Ele, inclusive, ele é cidadão peruano e venezuelano, mas é um empresário que mora no Brasil. Então ele conhece bem toda a geopolítica da América do Sul e ele está em Caracas para acompanhar as eleições. Então nós teremos a visão de quem está no terreno e a visão de quem conhece o tema profundamente desses anos todos, desde Castro, interferindo ali na Venezuela com Hugo Chávez, a evolução depois da doença do Chávez para o Maduro até os dias de hoje. Então será um programa que promete bastante. Sim, muito revelador, mesmo porque nós queremos saber a razão de Nicolás Maduro não deixar os venezuelanos que estão fora do país votar. Por que razão os venezuelanos de fora não podem votar? Como é que você explica isso, Gerson, na sua opinião? Como é que você enxerga isso? De certa maneira, esses venezuelanos na diáspora, como nós falamos, eles estão indignados com o fato de que o país ele não somente decresceu economicamente, mas como se transformou numa ditadura. Esse grupo no exterior se organizou, fizeram prévias. E essas prévias, elas não somente levaram Maria Corina Machado à liderança da oposição no exterior, mas principalmente elas também ajudaram economicamente a organizar a resistência dentro da Venezuela. Hoje, Maria Corina Machado pode ser considerada a grande líder. Sabemos que o candidato que está concorrendo não é a própria Maria Corina, porque ela foi travada, ela foi retirada da disputa, ela coloca uma segunda pessoa que também foi travada e retirada da disputa, mas o Edmundo, que é um ex-diplomata, passa a ser o seu representante. E olha, Paulo, a população está muito animada. Falta uma semana para a eleição e multidões têm ido se manifestar contra o governo. Me parece que a situação lá na Venezuela indica que aquilo que a gente pensou que ia demorar décadas para se reverter pode estar acontecendo. Veja, fazendo até uma conexão, que o Trump ele citou a Venezuela no seu discurso. Ele, inclusive, falou da situação de segurança deteriorada aqui nos Estados Unidos em função das fronteiras abertas. E ele poderia ter citado pessoas de qualquer país, mas ele fez questão de citar casos de venezuelanos que estão envolvidos com crime aqui e que, segundo ele, foram mandados embora da Venezuela e ingressaram nos Estados Unidos. Eu creio que a Venezuela entra numa tensão toda especial nessa mudança da política externa do governo Biden para o governo Trump. E desde a época em que era presidente, Donald Trump não esconde o que pensa da Venezuela, né? Ele dizia que, por ele, entraria ali na Venezuela e tomaria o país, né? Justamente para devolver os direitos humanos aos venezuelanos. E ele disse também que existem várias opções para a Venezuela, inclusive uma opção militar. Então, Donald Trump voltando ao poder, isso com toda certeza deve estar fazendo o presidente Nicolás Maduro tremer sobre os joelhos, né? É verdade, mas eu creio que a conexão que se faz não é uma solução militar, mas uma solução econômica. Por incrível que pareça, a solução que Trump deu ao problema venezuelano foi justamente aumentar a produção de gás aqui nos Estados Unidos, transformando os Estados Unidos, durante a sua gestão, num país exportador de energia. Isso fez com que o preço do barril de petróleo despencasse, e, inclusive, fez com que a própria Venezuela, que tinha suas refinarias aqui nos Estados Unidos e tinha sua própria produção vinculada, né, à produção de empresas americanas na extração na Venezuela, tudo isso ficou travado. Então você veja que ele, muito habilmente, quando ele coloca a questão militar, ele liga ao narcotráfico. E agora nós temos o Hugo Carvajal, que está preso aqui em Nova York, que também subsidiou o governo Biden com informações que foram usadas nas negociações ali do acordo de que haveria eleições justas e livres na Venezuela e, por isso, a exportação de petróleo da Venezuela foi liberada. Hoje, o Maduro conta com até um certo desenvolvimento nos últimos 2 anos da Venezuela. Por quê? Porque o governo Biden, por causa da guerra na Ucrânia e por causa do seu apelo da política pública a favor
ou contra os hidrocarbonetos e a favor das energias renováveis, fez com que os Estados Unidos precisassem do petróleo da Venezuela. Então você vê que a geopolítica em torno da Venezuela ela tem muito mais a ver com o petróleo, com a produção de petróleo e até mesmo com a comercialização desse petróleo que depende, claro, do seu parceiro mais próximo aqui nos Estados Unidos. Então, eu creio sim que haverá uma mudança radical. Inclusive o Trump prometeu isso, ele vai acabar com a questão da imposição dos carros elétricos, vai retomar a produção de gás que é oriundo do xisto aqui nos Estados Unidos e vai retomar aquela posição de colocar o petróleo venezuelano como desnecessário para o funcionamento dos Estados Unidos. Então, ele muda o jogo de poder com certeza. O que preocupa nessa história toda, vamos falar mais aí das últimas declarações do Nicolás Maduro, é que ele ainda é um homem jovem e ainda tem muito gás para continuar governando o país, assim ele pensa. E uma declaração dessa, dizendo que pode haver sangue, derramamento de sangue se ele perder as eleições, pode ser compreendido de uma maneira muito equivocada pelos outros países da América Latina, principalmente aqueles que pertencem ao Foro de São Paulo. Nós temos as eleições ocorrendo agora em outubro no Brasil e nós já sabemos que será uma parada muito difícil para a esquerda brasileira, assim como será também em 2026, nas eleições majoritárias. E com essas declarações de Maduro, o que se teme hoje, que se ouve bastante nos corredores de Brasília, é que isso repercuta de alguma forma negativamente para dentro do Brasil. Ou seja, como é que vai ficar a situação depois, quando chegarmos em 2026? Vai depender muito do que acontecer agora na Venezuela. Como será a repercussão disso, a resposta do povo, a resposta do mercado internacional? Então é uma situação para a gente acompanhar de perto, porque isso pode ser perigoso. Qual é a sua opinião sobre esse pensamento? Você coloca dois pontos fundamentais. O primeiro é que o Brasil, até por sua estatura geopolítica, ele deveria ser um dos principais atores nessa normalização da situação democrática na Venezuela. Você lembra que quando o Lula ele tenta receber o Maduro como um chefe de Estado, ele é rejeitado na sua iniciativa, ali logo no início do seu mandato, pelo presidente do Uruguai e pelo presidente do Chile, que é de esquerda. Então, tanto a direita quanto a esquerda latino-americana não reconhece o governo Maduro como um governo democrático. No entanto, para Lula, para o PT, as conexões que existem do Foro de São Paulo tentam ainda revigorar ou passar para o mundo. Você lembra que o Lula, inclusive, falou para o Maduro, aconselhou dizendo: você precisa criar uma narrativa que faça com que o seu governo seja mais palatável. Tudo isso agora, como você bem disse, está em vias de cair, porque se Maduro se mantém no poder pela violência, esse discurso do Lula cai. Veja que o Tribunal Superior Eleitoral ele tinha negado a sua participação como observador e agora voltou atrás e mandará duas pessoas. Eu estou vendo até o nome aqui, Sandra Damiani e José de Melo Cruz. Não conheço nenhum dos dois, não sei exatamente o que eles farão na Venezuela, mas uma coisa eu posso te garantir e te afiançar, Paulo. Todo o mundo sabe exatamente o que está acontecendo lá na Venezuela. E o Maduro não conseguirá fraudar uma eleição, impor um resultado pela violência, sem que isso cause uma rejeição e uma reação mundial. E o pior, se ele pensa que pode contar com o apoio da Rússia, que está muito longe, ou do Irã, que realmente tem presença dentro da Venezuela, ou o apoio econômico da China, isso não é suficiente para mantê-lo no poder diante de uma população gigantesca que agora tomou coragem e foi para as ruas. Fraudar as urnas, eu acredito que será um pouco difícil para ele. Eu acho que a estratégia dele é essa mesmo, de impedir que os venezuelanos que estão fora do país, que representam cerca de 1/3 do país, vote. Porque se não vota, né, essa turma toda vai ter mais voto para ele dentro do país, ou seja, ele terá como controlar isso com uma certa facilidade. Mas isso nós vamos acompanhar e vamos abordar mais sobre isso na segunda-feira com os nossos entrevistados venezuelanos. Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Brilhante a sua participação, como sempre, mais uma vez, e nós agradecemos bastante. Eu que agradeço, Paulo,
e até segunda. Vamos falar espanhol na segunda-feira. Será um programa desafiador. Sim, com certeza. Será desafiador. Por supuesto. Valeu. Até segunda, Gerson. E nós ficamos por aqui com esse programa. Espero que tenha gostado. Se sim, não deixe de dar um like e compartilhar o máximo que puder, porque é muito importante para todos nós. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo, então, na segunda-feira com um programa especial. Até lá!